Olá, está começando mais um Questão de Saúde. E hoje, aqui comigo, o Dr. Vinícius Ribeiro, cirurgião plástico. Tudo bem, Dr. Vinícius? Tudo bem, Letícia? Tudo jóia. Vamos começar falando então sobre cirurgias plásticas no sentido, o que já modificou, digamos, de 20 anos para cá, nessa área da cirurgia plástica? Bom, o que mais é significativo nessa mudança, nesses últimos anos, é a segurança hoje que a gente tem, tanto em materiais, anestésicos, técnica cirúrgica empregada, muita coisa melhorou nesses 20 anos. Então hoje eu posso dizer que a cirurgia plástica é uma cirurgia muito mais segura, né? Equipamentos modernos de imagem também nos facilitaram chegar a conclusões melhores em relação àquela paciente. Muito estudo, né? Muito trabalho científico, e isso, o avanço da internet, de congressos, fez com que a troca entre cirurgiões no mundo nesses últimos 20 anos tenha sido muito importante. Então a gente aprendeu muito mais rápido do que as gerações anteriores nos mesmos 20 anos. Então o ganho nisso, em material, novos materiais, mais oferta de equipamentos para operar, equipamentos adjuvantes da cirurgia, os preenchedores, os lasers, tudo isso nos ajudaram a ter uma cirurgia mais segura, com menos incisão, com um tempo de recuperação mais curto, facilitando o acesso e o custo, obviamente, também disso. Claro. E também os tipos de cirurgias, por exemplo, digamos que antigamente fosse mais nariz, um peito, pálpebra. Hoje em dia, pode-se dizer que tem cirurgia para quase tudo? Quase tudo. Quase tudo. Desde a cirurgia íntima, onde a mulher ela tem queixa, né, em relação às suas partes íntimas, até o implante de cabelo, em quem assim deseja. Então nós temos uma gama grande de cirurgias, próteses de panturrilha para quem acha que tem panturrilha fina, prótese de glúteo para quem acha que tem bumbum pequeno, próteses de mama para quem acha que tem mama pequena. Tudo isso então tem uma série de cirurgias. É para quase tudo mesmo. Para quase tudo mesmo. Mas e hoje, dá para se dizer o que as pessoas buscam mais? Ou então vamos dividir o que a mulher busca mais, o que o homem busca mais, que também o homem tem buscado esse mercado para ele, né? Sim. A questão feminina, ela muda muito pouco ao passar dos anos. Os anseios femininos mudam conforme a moda, o que eu considero um terreno perigoso para a gente caminhar. Não dá para fazer do corpo algo de moda, né? Mas as mulheres sempre têm aquela queixa em relação ao seu contorno corporal. Elas querem ter um corpo bonito, uma mama volumosa sem ser muito grande, mas que dê um volume, que faça um desenho, um quadril desenhado, né? Então isso é uma procura, né, das mulheres. Pode ser mais magrinha ou com mais cheinha, elas querem ter a curva, né? Então isso é uma coisa muito procurado pelas mulheres. Então isso não mudou muito com os passados anos. Os desejos femininos continuam os mesmos. Os homens é que mudaram mais. Os homens ficaram mais vaidosos, talvez acompanhando esse movimento, aumentando a longevidade, né? E as mulheres tendo mais acesso a produtos cosméticos, a produtos de beleza, isso melhorou, né, o aspecto masculino na procura da cirurgia. Não é mais só uma necessidade. Né? Então ele já procura a rinoplastia para melhorar o perfil do seu nariz, ele procura a cirurgia de orelhas para fechar ela um pouquinho, ele procura a pálpebra, até lipoaspiração para melhorar o contorno corporal também. Então os homens estão procurando. Tanto que um dos mercados cosméticos que mais aumentam no mundo é a venda de creme para homens. Creme? Creme para rosto, para estética. E a cirurgia sem cortes, como a gente ouve falar? Sim. O que seria existe, exatamente? Ela existe, ela obviamente não dá para ser comparada com uma cirurgia de método tradicional, mas ela é um adjuvante muito bom. Ela é uma ajuda muito boa para aquele procedimento que não precisa ser, que o corte não vai ser tão necessário, né? Então a gente pode usar preenchimentos para preencher sulcos da face, para melhorar a maçã do rosto, para melhorar o arco da mandíbula, que para dar um pouquinho um efeito mais jovial no rosto da pessoa, melhorar também o queixo, às vezes aquela pessoa que tem um queixo muito para trás, para melhorar. Então isso são, além dos lasers para melhorar a flacidez da pele, a criolipólise, que é para congelar a gordura, para diminuir
a quantidade de gordura corporal, são produtos e tecnologia daquilo que a gente falou já lá no começo, né, para melhorar o aspecto corporal e não necessariamente fazer uma cirurgia no local. Claro que ela não pode ser transformada na panaceia, que resolve tudo, né? Mas ela é um adjuvante muito bom para aquela paciente que tu fica na dúvida se ela vai se beneficiar com uma cirurgia ou se ela pode fazer um tratamento adjuvante, um tratamento que ajude na melhora do contorno corporal ou da questão estética que ela tem. Sim. E esses preenchimentos, né, que o doutor falou então aqui, com toxina botulínica, como é que a gente pode definir se isso, a partir de que momento a mulher ou o homem devem começar a colocar? E isso realmente rejuvenesce? Como é que funciona? Sim, não, ele rejuvenesce. Um dos nossos principais problemas com a idade é a perda de volume, a perda do nosso colágeno. A gente entra numa linha descendente após os 25, 30 anos da síntese de colágeno. E isso a gente perde um pouco de volume, perde um pouco de tônus da pele. Então, o preenchimento ele vai devolver esse tônus da pele e uma pele mais viçosa. Obviamente a gente não espera. Se eu engordar muito aqui, minha pele vai ficar toda redondinha. Mas nem todo mundo está disposto a isso, né? Ele quer manter aquele traço, aquele viço jovem, né? E o preenchedor ele entra para proteger isso, para fazer esse volume, né? Tirar aquele aspecto de envelhecido. Um pouquinho mais de maçãzinha do rosto, um pouquinho mais de mandíbula, cortar essas linhas, principalmente essas linhas aqui em torno do nariz, que as mulheres chamam de bigode chinês, e o Botox para diminuir o aparecimento de rugas, né? Porque ele paralisa o músculo, para prevenir também. Ele paralisa o músculo, né? O músculo que faz a dobra cutânea, e com isso deixa a pelezinha mais lisa. Quando isso é necessário? Quando o paciente se sentir incomodado, né? Vem pacientes procurar no consultório e dizem assim, a minha esposa está incomodada com isso em mim, o meu marido está incomodado com isso em mim. E eu pergunto, e qual o teu sentimento? Tu te incomoda? Se a resposta for negativa, ela não tem que operar. Ela não tem que mexer. Agora, se ela se incomoda e só para ela é o resultado, né? Não, eu quero fazer isso para mim. É onde onde nós temos os melhores resultados em se tratando de cirurgia estética. Então, quando ela determinar que está lhe incomodando, que ela quer modificar algo, esse é o momento para fazer a cirurgia plástica. Claro que respeitando, né, a boa técnica, a boa prática médica. Não dá para a gente sair operando, né, por qualquer queixa. Tu tem que ter a queixa e, além da queixa, o olhar clínico, o olhar cirúrgico, o olhar estético do médico para dizer, olha, isso é viável, isso não é viável. Com certeza. Como é que é feito para que essas pessoas não exagerem, seja numa prótese de silicone, seja em qualquer cirurgia que for? Como é que o senhor faz quando esses pacientes vêm aqui e o senhor vê que é um exagero aqui? Eu tento mostrar para ela a realidade do que a gente pode atingir. Então eu mostro com exemplos, eu mostro com fotos, eu mostro mostrando a anatomia, procedimentos cirúrgicos, o que a gente pode ter de resultado e o que a gente não vai conseguir ter de resultado. Né? Como eu gosto de informar os pacientes, o bom é envelhecer bem. Né? Isso não significa que você tem que envelhecer esticado. Você tem que envelhecer bem. Então eu tento mostrar por exemplos, né, como é natural o envelhecimento e a gente pode envelhecer com dignidade sem precisar fazer várias transformações. Quanto à prótese, normalmente com adolescentes que pedem próteses muito grandes, às vezes eu explico que hoje, se ela tem seus 20, 21 anos, eu tenho que cuidar dela com 31, com 41, com 51. E às vezes uma prótese muito grande hoje pode causar alguns danos na pele, alguns danos na mama, que pode levar com o tempo a outras cirurgias que talvez não fossem necessárias se esse aumento fosse gradativo. Claro. Porque também, por exemplo, na minha visão, uma pessoa com 60, 70 anos, quando chega lá e você percebe, né, que ela esticou, puxou, colocou uma boca, colocou... Isso para mim é muito estranho em relação ao envelhecimento natural, que teve um cuidado durante todo o tempo, o período.
É uma coisa bem equilibrada, né? Letícia, não quero aqui dizer que as pessoas não têm que se cuidar, que não tem que fazer cirurgia plástica, não é isso. Né? O que eu digo é que tem que ter o cuidado. Esse cuidado, claro. Né? E hoje ainda, muito bem, hoje ainda, devido à informação até, o teu trabalho, o trabalho jornalístico, junto com os cirurgiões plásticos sérios, é que nós conseguimos incutir na sociedade, né, que a cirurgia plástica ela tem que ser uma cirurgia moderada, sem exageros. Né? Deixar o exagero para quem vive dele, né? Mas fazermos, né, cirurgias suaves, que não transformem muito o paciente ou a paciente, mas que deixem ele com um olhar mais suave. Aqui, quando uma paciente me procura por pálpebra que está com o olho cansado, a minha intenção não é deixar ela com o olhar todo esticado, mas sim tirar aquela sensação de cansaço. O mais natural possível. O mais né? natural possível. Isso. E isso serve para mama, isso serve quando a gente vai fazer uma lipoaspiração, serve quando vai botar uma prótese de glúteo, tudo isso para dar aquele contorno que a paciente tem harmônico ao corpo dela, né? Não ficar com uma mama gigante, que pode dar até um problema de coluna ou uma prótese de glúteo muito grande. Mas fazer as coisas com calma. Esse é o grande toque moderno da cirurgia plástica, o não exagero. Né? E até a pessoa tem que saber quem procurar, um cirurgião sério também, porque a gente vê por aí, né, as pessoas que colocam um silicone desse tamanho. Sim. Né, é complicado também, as pessoas têm que ter essa consciência. Sim. Uma dica importante que eu dou é procurar os especialistas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Esses especialistas se encontram no site, só procurar por SBCP, colocar num programa de busca, SBCP, e você vai ali encontrar com o nome daquele cirurgião quem está registrado, né? Quem é especialista em cirurgia plástica registrado pela organização que nos rege. E Dr. Vinícius, então, o que as pessoas no dia a dia, o que elas mais procuram aqui no consultório? Isso pode ser dividido, né, entre mulheres e homens. Mulheres, como eu já falado antes, procuram contorno corporal. E nisso a grande campeã é o aumento de mama. Né? A parte feminina com uma mama com mais volume chama muita atenção. Então a procura é muito grande por isso. Até por uma cirurgia ser hoje de forma até rápida execução, de rápida recuperação, a gente pode determinar ela como uma cirurgia campeã. Rápida quer dizer quanto tempo, assim? Isso varia muito de médico para médico, mas em média ela leva de 1 hora a 2 horas, com mais umas horas de recuperação também breves, em torno de meio-dia, um dia inteiro, a paciente já até pode se encontrar em casa. E normalmente com 1 semana, 10 dias, você já tem uma recuperação plena numa cirurgia dessa. O senhor tem aqui esses tipos de próteses? Sim, certo? são implantes, né, com formatos diferentes. Isso também é uma pergunta que é feita, né? Nós temos aqui um perfil cônico, em que a prótese ela faz mais um cone, ela trabalha como um cone, como propriamente dito, né, para dar mais projeção na mama. Nós temos um perfil alto e temos um perfil super alto. Além disso, Letícia, nós temos aqui texturas diferentes. O pessoal não vai conseguir sentir, mas enfim, esse aqui parece que a gente pode definir essa textura aqui. Tipo um veludinho? Isso. Né? Um veludo. Esse mais emborrachado, né? Então são texturas diferentes que elas acabam tendo funções diferentes. Umas são mais macias, outras tu sente mais a prótese, ela é mais durinha, pacientes que têm mais flacidez, pacientes menos flacidez. E também o perfil é dado pelo diâmetro do tórax, pelo tronco da paciente. A gente avalia, para não ficar aquela mama que sai muito para o lado, aquela mama que é muito projetada. Em homens, Letícia, a cirurgia ainda campeã é a parte facial. Né? É a retirada de pele da pálpebra, a retirada de pele da pálpebra inferior também, a rinoplastia, a cirurgia de orelha, algum volume no rosto também. E o botox ganhando muita força ultimamente. Homem cuida mais do rosto. O resto ele vai para a academia treinar. No caso, quem não tem cabelo e faz algum implante, não? Sim, implante de cabelo é uma cirurgia, mas é uma cirurgia muito específica. Né? Então a cirurgia de implante de cabelo, ela também é procurada, né? Tem resultados modernamente resultados muito bons,
É claro que ela precisa de mais cirurgias. Uma cirurgia de pálpebra, às vezes, com uma cirurgia a gente resolve tudo. Né? A cirurgia de cabelo, às vezes, precisa de mais tempos cirúrgicos para se colocar todos os fios necessários na área calva. Uhum. Agora, também em relação à mulher, no implante de próteses assim, o interessante também é a mulher que teve uma doença, teve que fazer a retirada dessa mama. Isso aqui com certeza devolve à mulher a autoestima, sim, além da recuperação da saúde, claro. Sim, é um avanço muito importante. Eu acho que a reconstrução mamária com prótese ou outras técnicas, que também se pode usar próprio tecido corporal, ela veio a dar até uma maior adesão ao tratamento, Letícia. Né? Pois a paciente não sai, como elas dizem assim, Vinícius, eu não quero sair lisa da cirurgia de retirada de mama. E colocando uma prótese, já dando algum volume para essa paciente, né, tu nota como ela adere mais ao tratamento, ela se sente mais feliz, ela não perde a feminilidade dela. Mesmo ela sendo uma mulher, a gente, não, você é mulher, não é porque você perdeu uma mama pelo tumor, você é forte, você é linda, você é maravilhosa, você está enfrentando só um problema, ela mesmo assim, ela quer ter o volume dela. Claro. Ela quer ter o volume no tórax. E isso faz com que o tratamento, né, seja mais aceito pela paciente. E a gente nota isso até naquela paciente que retirou, não pôde fazer por algum motivo de saúde ou de urgência ou até da falta de conhecimento de que poderia ser feito isso no mesmo momento, e ela procura depois para colocar uma prótese a felicidade, como ela vem nos primeiros dias no consultório e como ela vem quando vem fazer os curativos já com o volume na mama, que ela já vem com uma blusinha mais decotada, e isso é fantástico. Então, a cirurgia plástica na reparação de tumores que as pacientes têm para poder dar um melhor contorno é muito gratificante. É uma cirurgia que realmente gratifica muito quem faz e gratifica muito a nós, cirurgiões plásticos, que fazemos. Ou até também na prevenção, mulheres que pensam em retirar o seio, como o famoso caso da Angelina Jolie. Sim. Optou por retirar, porque tinha na família, né, uma certa hereditariedade, retirou, colocou a prótese. Isso não se aplica a todo mundo, né? A Angelina Jolie, ela tinha uma série de fatores que predisponiam a isso. E também a coragem de fazer isso. Hoje em dia também temos exames muito, muito bons, exames de imagem, inclusive na nossa cidade, que permite que a paciente possa ficar investigando isso. Né? Claro. Mas o que ela fez foi fantástico, porque ela continua encenando, fazendo a carreira dela completa e com o seu volume mamário. Claro, claro. E doutor, também algum tipo de tumor no rosto pode ser preenchido, enfim, com isso cirurgia? aí, inclusive, Letícia, a gente pode entrar até na questão dos acidentes. Isso. Né? Então, alguns pacientes às vezes sofrem trauma na face, pacientes que às vezes moto sem capacete sofrem algum tipo de trauma, ou mesmo pequenas lesões. Vivemos numa colonização italiana, fazendo 140 anos, e muito sol. E a nossa pele não foi talvez tão preparada, né? o nosso tipo de pele não foi tão preparado para a quantidade de radiação solar que a gente recebe. Então aparecem tumores em face, tumores em regiões mais sensíveis, em que os pacientes pedem às vezes para o cirurgião plástico para ser retirado, para deixar a menor marca possível. É impossível, não existe cirurgia plástica sem marca. Claro. Né? Sem deixar uma pequena cicatriz. Mas o que a gente tenta é deixar essa cicatriz o mais aprazível possível para o paciente, para que aquilo não se transforme numa cicatriz de martírio, mas sim numa cicatriz em que ela tem, olha, eu tenho essa cicatriz, mas eu ganhei algo em troca. Né? Claro. Ela não está tão feia. Obviamente que isso, nem em todo caso, é possível. Sim. Mas a gente tenta minimizar essa dor e essa marca posterior. E essa questão que o senhor falou dos acidentes, o que mais acontece aqui? São queimadura, acidentes de carro, acidentes, inúmeros acidentes, não só no rosto, no corpo também? Sim, ela é sazonal, né? Agora, começando o inverno, já na vigência do inverno, antigamente mais, hoje, graças a um esforço hercúleo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também da de pediatria e outras, dermatologia, também várias sociedades médicas envolvidas nisso, nós não temos mais tanto acidente com álcool. Mas as queimaduras eram muito graves, e são queimaduras em que às vezes a gente consegue dar uma melhor qualidade, mas não aquela qualidade, não existe uma borrachinha que apague tudo e devolva
a pele como ela é. O dano causado é um dano para sempre. Então, existe isso, tem como tentar melhorar isso, mas é difícil o tratamento. Mas é um tratamento com cortes também? Então, muitas vezes tem que ter corte. Tem que ter corte para poder liberar aquela pele que está queimada, fazer enxertos naquela região, tirando pele de uma região boa para colocar ali em cima. É um trabalho difícil, duro, que leva anos de tratamento. E o que mais que as pessoas procuram aqui em relação a acidentes, digamos, com cicatrizes? Cicatrizes em geral, né? Às vezes é muito difícil. Toda cicatriz é uma marca que representa um momento que esse paciente passou. Nem todas a gente consegue modificá-las, né? Mas essa é a grande campeã, são cicatrizes. Cicatrizes, e o grande medo que a gente tem aqui são dessas pequenas lesões de pele que, quando vem do dermatologista, o dermatologista muitas vezes manda o cirurgião plástico retirar e a gente retira tentando deixar a menor marca possível. E se tratando da cirurgia plástica em geral, ou das prevenções das pessoas no dia a dia, quais as dicas que você poderia deixar para as pessoas para ter esse cuidado, né, diário, ou enfim, a partir de quando deve procurar um cirurgião plástico? É quando a pessoa já não se sente confortável com a aparência? Como é que lida com isso tudo? Essa é a chave. É quando a pessoa não se sente mais confortável com a aparência. E obviamente que não é só o cirurgião plástico que ela tem que procurar. Né? Ela tem que, se ela está acima do peso e se sente desconfortável com isso, ela tem que procurar um nutricionista, um médico nutrólogo, alguém que trate da alimentação dela. Se ela acha que ela está com dificuldade de locomoção, também procurar fazer uma atividade física. E a grande chave disso é a paciente procurar o cirurgião plástico também, né, como uma ajuda para tentar melhorar aquilo que está incomodando. Né? Sempre conhecer a limitação. Conhecer a limitação do que o procedimento cirúrgico pode te trazer. Não dá para vir aqui fazer uma lipoaspiração e achar que pode voltar a comer tudo de novo. A célula de gordurinha está ali. Ela vai voltar a crescer. Né? Sempre lembrando também que é uma dúvida e é uma coisa que acontece muito frequentemente. Né? A paciente, quando procura o cirurgião plástico, ela procura com o peso que ela tem naquele momento, com as coisas que ela tem naquele momento. E depois da cirurgia ela se sente mais feliz, com mais autoconfiança, ela pode mudar várias coisas na vida dela, inclusive o próprio peso, pode diminuir. Né? E daí isso gera, né, uma necessidade de uma outra, às vezes de uma outra cirurgia. Claro que isso é importante chegar no peso ideal, né, para fazer a cirurgia, ou pelo menos mais perto dele, ou daquele peso que a paciente quer manter. Isso para a região, tanto para volume quanto para a mama, né, para lipoaspiração, para abdominoplastia, para as próteses em gerais. O importante é deixar registrado também que não existem milagres. A pessoa não pode chegar aqui com uma revista, eu quero ficar que nem essa atriz aqui, quero ficar igual. Não, tem que ter consciência do que está fazendo com o próprio corpo. Todas as pessoas são bonitas, Letícia. Todas as pessoas são bonitas, têm suas marcas, as coisas que elas levam são suas experiências. Né? Cada ruguinha minha é uma história. Exatamente. Nem sempre eu vou querer mexer em todas. Elas me lembram as coisas que eu passei. E as pacientes também. E não existe isso de, vou chegar aqui e vou me transformar completamente. A nossa vida continua. Né? E todas as pessoas são bonitas. Todas as pessoas são bonitas. Mesmo aquela que pode se olhar no espelho e se achar mais feia, não. Ela tem traços, todas as pessoas são bonitas. É que elas precisam, às vezes, se aceitar. Claro que tem alguma coisa que ela queira transformar, nós estamos aqui para ajudar. Mas não pode achar que isso vai mudar totalmente a vida dela para bom ou para ruim, porque não é assim que funciona. Às vezes o senhor tem que ser um pouco, você tem que ser um pouco psicólogo também. Sim. Saber entender, porque muitas vezes a paciente vem aqui nos procurando para relatar uma queixa que muitas vezes ela não tem. E nesse momento é que surge a necessidade de você falar para a paciente que ela é bonita, que ela não precisa fazer isso, que ela está bem. Ou que ela não precisa de tanto aquilo quanto ela queria fazer. Porque não vai chegar naquele resultado que ela quer, porque ela tem uma outra particularidade. E às vezes chegar nesse ideal, às vezes é um perigo.
Claro. Né? Porque se ela traz a foto de uma artista que quer um nariz pequenininho e ela tem um rosto grande, né? Vai ficar feio, não vai ficar adequado. Ou se ela tem um corpo pequeno e quer colocar uma prótese muito grande, vai ficar também desajustado. Talvez não fique tão bonito ou fique pior do que era antes. Então tem que se ter esse cuidado quando vai fazer a cirurgia plástica, quando vai se decidir a cirurgia plástica. Claro. E fazer a paciente ser cúmplice dessa escolha. Isso. Né? Informar para ela o que vai acontecer de verdade e fazer ela ser cúmplice. Aí as coisas caminham de uma forma muito mais natural e benéfica para a paciente e para o resultado que ela vai atingir. Claro que com todos esses cuidados, com um bom cirurgião plástico, poder aquisitivo também auxilia nisso tudo. É seguro então? É seguro. Melhorou muito a qualidade de tudo que está envolvido em relação à cirurgia plástica. Como já dito anteriormente, desde o anestésico que se usa até o material que se implanta, hoje já melhorou muito a qualidade e, inclusive, isso nos fez ver materiais que às vezes não eram adequados, liberados por órgãos governamentais, onde os próprios médicos deram alerta antes dos próprios governos, governo inglês, governo brasileiro, achar defeito, por exemplo, em implantes mamários. Isso aí. Mais alguma colocação para quem está nos assistindo? Alguma dica, alguma coisa? Sim. Cuidar. Né? Se você tem essa queixa de aparência, não começar a cuidar. Usar um creme, cuidado com o sol, né? Se sentir bem. E o principal mesmo é que todas as pessoas são bonitas. Todas as pessoas são bonitas. Elas precisam só de pequenos ajustes porque elas desejam. Né? Fazer aquilo que você deseja fazer. Não aquilo por moda, não transformar o corpo em moda, fazer aquilo que ela deseja fazer. Né? Não ser influenciada por A, por B, por outras pessoas do círculo social dela, mas ser influenciada por aquilo que ela quer fazer. E daí procurar às vezes mais de uma opinião, né? Ver com mais de um cirurgião plástico ou um dermatologista o que ela pode fazer para melhorar a sua estima em relação à estética. E daí ela, a partir do conceito dela, né, fazer algo para ela. Isso é o mais importante mesmo. Eu quero agradecer então a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Letícia. Muito obrigado. Obrigada pelos esclarecimentos. Tá jóia. E o programa Questão de Saúde de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência e até o próximo.